Ondo Finance foi um dos ativos que mais se valorizou nesse ciclo do mercado que a gente está vivendo. E olha que ainda nem começamos uma alta de verdade para as altcoins. Mas é claro, a gente está falando de um ativo que está dentro de uma das maiores narrativas, que é a narrativa de RWA, e mesmo ele já subindo bastante, pode ser que ele tenha uma possibilidade de entregar mais alta pela frente. E aí eu sei que você vem com aquela dúvida, será que Ondo dá tempo de comprar? Vale a pena ainda? Então vamos clarear tudo no vídeo de agora. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Ondo Finance, um dos ativos mais fortes que a gente está tendo nesse ciclo de mercado, dentro de uma narrativa mais forte ainda. Por isso que hoje vamos fazer aquela análise completa, o entendimento completo sobre esse projeto, para depois no final tirarmos aquelas conclusões. Será que vale a pena o investimento ou não? Então por isso, já abre seu bloco de notas, prepare a anotação e bora de conteúdo. Mas bora lá, família, bora para o que interessa, vamos entender o que é a Ondo Finance, qual que é o papel dela hoje dentro do mercado cripto, por que ela ganhou tanta força. Mas a primeira coisa que você tem que entender é qual a narrativa que ela está. E ela está na narrativa de RWA, Real World Assets. Hoje essa narrativa é muito forte no mercado cripto, compete com inteligência artificial, compete com DePIN, que são as narrativas que são o mainstream do mercado cripto, todo mundo conhece elas. E a Ondo é um dos principais players dentro dessa narrativa. E na minha opinião, a narrativa em si, ela já tem muita força, porque basicamente ela funciona como uma ponte do mercado tradicional para dentro do mercado cripto. A gente tem projetos do mercado cripto oferecendo acesso a ferramentas, hoje que a gente só conhece no ambiente DeFi, como ferramenta de empréstimos descentralizado, em ferramentas de troca, swaps, entre outros aspectos que a gente só conhece no mercado cripto, para os institucionais, fora do mercado cripto. Então a gente vê projetos ali como Maple, Centrifuge, oferecendo empréstimos descentralizados para players institucionais através de uma ferramenta DeFi. Então isso daí é muito interessante. E vice-versa, família. A gente também tem projetos hoje no mercado cripto que está oferecendo acesso a tipos de rendimento que a gente só tem no mercado norte-americano, sendo cidadão norte-americano, através de uma plataforma descentralizada. Então, tanto para oferecer produtos para os fora do mercado cripto, como para dentro do mercado cripto, a gente acaba encontrando dentro dessa narrativa. E também dentro da narrativa encontra-se vários nichos. A gente tem os RWA de empréstimos, como eu citei, a gente tem os projetos RWA que está ligado a construção civil, a gente tem projeto RWA ligado a acesso a rendimentos norte-americanos, como o caso da Ondo. Então isso daí é muito interessante, galera. É uma narrativa muito flexível, mas a gente tem que entender a dinâmica, ver quais que são os players que vai se performar muito melhor. E hoje a Ondo, na minha opinião, ela é um dos principais. Mas vamos entender, né, o que essa Ondo Finance faz da vida. Então, basicamente, você abrindo o site dela, você já se depara com os dois principais produtos da Ondo Finance, mas ela tem mais dois e vocês vão entender um pouquinho mais. Ela também tem grandes investidores por detrás, Coinbase, Pantera Capital, são fundos de investimento muito grande, Tier 1, ou seja, realmente são a elite dos fundos de investimento. Só a Coinbase, que ela tem a corretora, uma das maiores do mercado cripto, você conhece de uma maneira mais fácil. A Pantera é um fundo de investimento muito forte no mercado cripto. Ela também aí oferece rendimentos que a gente tem por ela custodiar aí utilizando BlackRock, entre outros fundos aí muito grande, que acaba trazendo uma segurança bem maior ali para os investidores. Mas beleza, isso aqui é o overview ali do site. Vamos afunilar e entender principalmente os produtos que ela oferece, porque aí assim a gente começa a entender um pouquinho mais ali realmente como ela está se posicionando. E o primeiro que a gente vai conhecer é o USDY, e você já consegue ver que tem um rendimento aqui. Então vamos ver. E pelo que já está escrito na tela, você já começa a entender que é uma stablecoin. Então o nome também já diz, USDY. O USD vem porque é uma stablecoin atrelada ao dólar, então uma stablecoin 1 a 1 para o dólar, só que ele tem um rendimento, um yield atrelado, e a gente vai entender da onde que vem e como é que funciona isso daí. Uma coisa que já acaba sendo interessante é que esse dólar especificamente já está avaliável em diversas redes. A gente não consegue ter acesso a ele somente na rede Ethereum, a gente consegue ter acesso a ele na rede Mantle, na própria Solana da vida, na Sui, na Aptos. Então isso daí acaba sendo de forma bem interessante, né? Dá mais flexibilidade para diversos investidores estar tendo acesso a esse dólar. Mas o que traz de interessante, né? O dólar, ele tem uma rentabilidade. Essa rentabilidade vem dos depósitos de dólar que a Ondo Finance tem. E só para simplificar o entendimento, galera, basicamente, por exemplo, o SDC, o USDT, eles têm dólar em caixa que refere ao USDT que ele tem. Então, se ele tem um USDT na sua carteira, que é da Tether lá, por exemplo, a Tether, obviamente, ela tem que ter $1 do mercado tradicional atrelado a esse $1 que você está visualizando nessa carteira. Então, eles têm muito dólar ali que está utilizando algum custodiante.
E geralmente, galera, grandes empresas do mercado tradicional, grandes bancos do mercado tradicional, não deixam só o dólar parado. Eles ficam parados ali em algum tipo de rendimento de renda fixa. Nem que seja aí o mais baixo e mais seguro, mas está parado em algum tipo de rendimento. E esses rendimentos chegam a 5% ao ano, 5 e pouquinho por cento ao ano. Então, imagina só, se você tem $1.000, vamos lá, mais grana, né? Porque 5% tem que ser relevante. Então, se você tem 100 milhões de USDC parado na carteira, você já está perdendo uma rentabilidade que o mercado tradicional já tem. Por exemplo, eles pegam esses 100 milhões de dólares, deixam algum tipo de rendimento de renda fixa. E o caso da Ondo, ela meio que tira esse problema para você. Então, você tendo o dólar da Ondo Finance, esse rendimento, mesmo você deixando esse dólar parado na carteira, depois, quando você for sacar, esse USDY, ele vai trazer esse rendimento. Por isso que a gente tem um rendimento aí em torno de 5% ao ano. Então, ele meio que resolve um problema das stablecoins que a gente tem hoje. Porém, tem algumas limitações. Para você utilizar esse USDY, a gente tem que fazer o login aqui na própria Ondo Finance, e o login, o cadastro nosso por completo, tem que ter o KYC. Então, não dá para ser aquele player criptonativo à risca utilizando uma Ondo Finance da vida, tá bom? E além disso, seria também ali transações para algumas carteiras específicas, carteiras ali credenciadas aqui dentro da Ondo Finance. Então não é um dólar que possivelmente a gente vai ver ali, por exemplo, ter acesso a uma Uniswap da vida, a uma Aave da vida, vai ser o dólar da Ondo Finance. E a gente consegue ver até um certo tipo de transparência aqui na Ondo Finance, porque se eu scrollo aqui para baixo, eu consigo ver aonde os dólares da Ondo está alocado ou onde ele está sendo custodiado. Então, por exemplo, aqui, a gente tem 73 milhões de dólares aqui que está aplicado os dólares da Ondo Finance nesse Treasury. Então, basicamente, é um título de renda fixa aí norte-americano, que daí que sai aí 5,3% ao ano. Tem outros aqui, ó, da Morgan Stanley, da StoneX, tem aqui uns custodiantes na parte de baixo, mas a quantia é muito pífio. Então isso que é interessante, família. Ela traz um dólar que resolve alguns problemas, mas a gente tem as limitações, porque a gente não consegue utilizar ela em diversas aplicações, por exemplo. O segundo produtinho da Ondo Finance é o OUSG. O OUSG, basicamente, família, ele é bem mais fácil de entender. Ele funciona como se fosse um fundo de investimento. Então você está comprando, por exemplo, um índice, que por detrás, nesse caso, é um índice de diversos títulos de renda fixa norte-americana. Então isso que acaba sendo bem interessante, família, porque eu consigo comprar esse OUSG, que tá nesse preço aqui, $106, mas o que tem por detrás é diversos títulos ali de renda fixa norte-americana. Então, não será uma volatilidade muito grande, já também consegue mostrar pra gente que não é nós que eles estão tentando ali captar como clientes para utilizar esse OUSG, mas basicamente a gente vê um meio tokenizado de acessar esse tipo de rendimento que não tem ali aberto para todo mundo. Só que a gente tem uma limitação aqui. Para comprar esse título aqui na Ondo Finance, precisa necessariamente do KYC. E além disso, também só é permitido para investidores credenciados nos Estados Unidos. Então tem essas limitações. Nem necessariamente nos Estados Unidos, mas ser investidor credenciado. No caso, a gente tem até mesmo aqui no Brasil investidores credenciados, que é os que são permitidos aí comprar o USG. E algo que é bem interessante, que tem ligação direta com a BlackRock, é que a gente consegue ver como que funciona ali os detalhes desse fundo de investimento. E olha quem que é o manager desse fundo de investimento, quem que é o gestor? A própria BlackRock. Então isso daí é bem interessante. A gente tem aí diversos títulos de renda fixa norte-americana que também a BlackRock disponibiliza, que também a OUSG a gente vai também ter acesso, só que de maneira tokenizada. O terceiro produtinho da Ondo Finance, ele não fica no site principal. Realmente o site principal, quem quer promover ali os principais produtos é o SDY e o USG. Mas em Ecosystem eu consigo encontrar aqui o terceiro produto, chamado Flux. Basicamente, galera, a Flux Finance, ela é um protocolo de empréstimos descentralizado para institucionais. Então é como se fosse uma Maple Finance da vida. Eu tô oferecendo acesso a empréstimos de maneira descentralizada, utilizando colaterais igual a gente conhece uma Aave da vida, só que para players institucionais. Exige KYC e tem todas aquelas limitações que a Ondo Finance consegue, justamente para entrar de acordo com as regulamentações norte-americanas. Então a Flux é basicamente um protocolo de empréstimos bem parecido com uma Aave da vida. E uma coisa que eu identifiquei que já é bacana aqui, é que no Markets, que a gente consegue ver todos os ativos que tem dentro aqui do protocolo de empréstimos, a gente tem o OUSG. Então tem a possibilidade de eu comprar o índice de renda fixa lá que tem na própria Ondo Finance, deixar aqui como garantia, tomar dólares emprestados, que seja o SDT, o SDC, DAI, o dólar da Frax, e também aí seguir a vida com esse empréstimo que eu tomei aí da própria Flux. Então isso daí acaba sendo muito interessante, que já é uma flexibilidade ao risco. Porém, a gente vê que
não tem aí moedas como Bitcoin, Ethereum pra gente deixar aqui como garantia. E isso é óbvio, né, família? Esse protocolo de empréstimos aqui da Flux não é para substituir uma Aave para fornecer empréstimo para nós, varejos do mercado cripto. Isso aqui é para players institucionais. Tem as limitações. KYC só presta para alguns tipos de investidores. Então tem as limitações, mas também tem as seguranças, que são essas ressalvas que a Ondo está colocando em diversos produtos para estar atrelado com a regulamentação norte-americana. Estudos de diversas universidades do mundo já comprovaram que pessoas que não deixam like têm muita chance de esquecer onde deixou as palavras secretas da sua carteira. Então para de vacilar aí, deixa o like. E também quero lembrar você que nos dias 2, 3 e 4 de julho a gente vai ter aí o plano de Satoshi, que vai ser 3 dias de conteúdo com muita informação de qualidade, muito estudo e muitas estratégias que nós, os insalubres, utilizamos para ganhar dinheiro nesse mercado cripto. Então não vacila, passa no primeiro link aqui na descrição e já aguarde os 3 dias de muito conteúdo do plano de Satoshi. E por último, não menos importante, mas também muito mais recente do que os outros produtos, é a Ondo Finance Global Markets. Nesse caso, família, a Ondo Global Markets é basicamente o processo de tokenização de ações. Então quer dar acesso ali de maneira tokenizada a investimento no mercado de ações, que seja ali no mercado norte-americano, eu consegui investir numa Apple, Google, Microsoft da vida através ali da minha wallet. Então isso daí é algo bem interessante, mas como eu falei, ainda assim está em andamento essa questão desse produto. Então vamos focar no que há. A gente conheceu os 4 principais produtos da Ondo Finance, mas tem coisa ainda pra gente ver pela frente. E tudo isso, família, trouxe uma força da hora pra Ondo, tá? São 4 produtos muito interessantes. Dentre os 2 primeiros, na minha opinião, é algo mais interessante ainda. É realmente uma resolução de um problema, principalmente o dólar da própria Ondo Finance. Mas nesse caso, galera, olhando do ambiente descentralizado, a gente vê que a Ondo ainda tem muita força para trazer pela frente. Ela tá na posição de número 51 dentro da narrativa de RWA, com o TVL ali na faixa dos 540 milhões de dólares. Realmente é muita grana já que tem dentro da Ondo Finance. Porém, cara, afunilando um pouquinho mais, a gente vê que a subida é um pouco mais gradativa, comparado ao lançamento do seu token, por exemplo, que a explosão foi muito mais forte, demonstrando um hype. Agora, a subida aqui em cima do TVL da própria Ondo, que é o total de dinheiro que tem dentro dessa aplicação, é uma subida mais gradativa. Porém, a gente vê aí da onde começou o hype. Foi bem pós o lançamento do seu token. Então, a gente vê que a especulação pós o lançamento do token foi muito maior do que o crescimento gradativo que ela entregou. Mas beleza, olhando ainda em questão de TVL, a gente consegue visualizar que o TVL dela forte está na rede Ethereum, mas também continua forte, por exemplo, numa Solana da vida. Mantle também não perde tanto para Solana, mas realmente o foco dela está sendo na rede Ethereum, é onde está tendo a maior liquidez. E boa parte do seu produto, o principal é o USDY, e também é o que eu acho mais interessante realmente. Não que o USG não seja um produto interessante, porém o USDY ele resolve uma dor do mercado, que por exemplo produtos como o SDT, o SDC não tem. Então isso acaba sendo bem bacana aí por parte da Ondo Finance. E olhando exclusivamente do preço, a gente já consegue entender o seguinte, família, o projeto da Ondo já estava em andamento, tanto é que até mesmo no TVL, que é o dinheiro que tem dentro da aplicação, a gente vê um crescimento muito mais forte depois do lançamento do token, porque obviamente o token ele acaba servindo como se fosse uma vitrine do projeto. Muitas pessoas conseguem especular, tanto é que eu comecei a especular desde o primeiro dia do lançamento. Quando lançou, eu fiz a primeira compra ali de Ondo a 0.09. Na verdade, a 0.09, foi isso daí mesmo. Quase 10 centavos, 9 centavos para ser mais exato. E o ativo chegou ali na casa dos 1,40. Então foi uma valorização absurda. Por quê? O projeto já estava demonstrando que o token, a dependendo do valor que seria lançado, ele performaria muito bem, porque o projeto está performando muito bem. Mas hoje, né, ela já está aí a 1,7 bilhões de capitalização de mercado, ela tá como um player aí da categoria de número 50 no ranking cripto por completo, e assim, tem perspectiva para continuar crescendo, mas obviamente ela já cresceu bastante, e ao contrário de diversas altcoins, ela ainda só tá mostrando que quer começar a subir. E ainda falando sobre o token, mas agora sobre a tokenomia mesmo, família, a questão de distribuição e como que tá aí o próprio suprimento do token da Ondo, no caso é o seguinte, família, se a gente for entrar aqui na Ondo Finance, ver o supply aí que o projeto apresenta, ele tem um supply aí de 10 bilhões
de tokens. A dúvida é como que vai ser desbloqueado. E em questão de desbloqueio, é algo que chama atenção de forma positiva, tá? A gente tem o vesting é sempre como que vai ser desbloqueado o restante desses tokens. Então, ela tem desbloqueado quase 20%, então é pouco token a mercado. Só que o cronograma de desbloqueio dela vai até 2028, então são mais 4 anos que a gente vai ver aí pela frente ainda de desbloqueio. Porém, 52% de todos os tokens Ondo é para o próprio ecossistema, desenvolvimento do ecossistema. Então isso daqui são tokens que a gente não vai ser assim, desbloqueado e vendido, que é algo que acontece, por exemplo, com as pré-sales. Então aquela galera que comprou na private sale, que dá 13% praticamente da alocação, que é a galera que vai receber e vai vender, a gente vê que é a menor parte do desbloqueio dos tokens que vai vir pela frente. Então é algo que chama atenção muito de forma positiva, porque tem pouco despejo para vir pela frente pro mercado de Ondo, de tokens Ondo. Mas uma coisa é fato, que não chama nada atenção. O token da Ondo especificamente, ele é apenas um token de governança. Então a utilidade em cima do token é praticamente zero. Então, de forma resumida, a níveis de RWA, na minha opinião, Ondo Finance é um dos players melhor colocado dentro do mercado cripto. Então, realmente, a gente vê que a força que ela puxa, a atração que ela puxa, não é à toa. Ela realmente está muito bem posicionada. A questão é o seguinte, família, a gente vê que todos os produtos que a Ondo Finance oferece é meramente para outro tipo de investidor. Não é para você que está me assistindo aqui, é para aquele investidor institucional. Então, eu, por exemplo, dentro do mercado DeFi, eu não vou procurar acessar uma rentabilidade de 5% ao ano por conta dos dólares. Eu não tenho milhões e milhões de dólares ali para alocar, fazer o KYC para realmente ter acesso a esse tipo de rentabilidade. Eu também não vou buscar volatilidades em índices de títulos de renda fixa, como o OUSG da Ondo Finance. Então, esses dois produtos, na cara, a gente já vê que não é pra gente. E também, produtos de empréstimos, como a Flux, que eu mostrei pra vocês, é muito mais fácil a gente ir numa AVE da vida. Então, todos os produtos da Ondo Finance, a gente vê que não é para players do mercado cripto varejo. Então, não é eu, não é você, não é o Luquinhas aqui que faz o vídeo com a gente. Então, o foco da Onda é no player institucional. Então, isso não deixa de ser interessante. Porém, a gente vê uma certa limitação, porque a única coisa que resta para nós, varejo do mercado cripto, é especular o token Ondo. Isso daí não é de total ruim, porque a gente vê que a maioria dos investimentos do mercado, na verdade, dos criptoativos que a gente tem aí disponibilizado no mercado cripto, é mera especulação. Porém, eu não estou falando que a Ondo é mera especulação. Porém, hoje, para nós, varejo, a única coisa que tem que fazer em Ondo é especular o token, e o produto dela tá focado em um player que a gente tá vendo que tá vindo aos poucos ainda para o mercado cripto. E ainda eu vou trazer outro ponto da questão. A gente tem players hoje chegando no mercado cripto, como BlackRock, Franklin Templeton, que são assim, empresas gigantes do mercado cripto, que tá no seu vocabulário RWA, tokenização. Então, por exemplo, para uma BlackRock, para uma Franklin da vida aí chegar aí e oferecer produtos igualzinho uma Ondo Finance, poxa, a Ondo Finance vai chegar a ficar no sal. Então, tem um ponto muito interessante pra gente ficar observando, que é o quê? A Ondo Finance, ela já se demonstra um player muito forte. Quem surfou essa valorização, principalmente você que acompanha aqui os Insalubres há muito mais tempo, já sabe que essa alta foi muito gostosa. Tem muito mais alta pra vir pela frente. Porém, entretanto, todavia, a gente já tá falando de um ativo que tem bilhão de capitalização de mercado. Nada impede dele entregar mais 5 vezes, 7, 10 vezes de valorização. Mas nada impede também da BlackRock lançar um produto igualzinho. Então, isso que a gente tem que ficar atento. E se vale a pena ou não investir, aí depende também aí da sua perspectiva de quanto tempo você quer segurar esse ativo na mão. Mas basicamente é isso, família. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe esse like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Também se inscreva, a gente está ativamente aqui de domingo a domingo, trazendo diversos tipos de conteúdos para vocês, assim como reflexões que eu trouxe hoje para você pensar sobre a Ondo Finance. Então, tamo junto, um forte abraço para você e falou!